Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo no nosso canal. Hoje eu trouxe aqui minha amiga, companheira de escola lá no Colégio Futuro, a Marina, professora de História, uma pessoa que eu respeito e admiro muito, uma não só super profissional, mas também um ser humano da melhor qualidade, que traz para a gente sempre muito conhecimento, muita cultura, muita bagagem. Aí, assim, eu fiz o convite para nós estarmos falando um pouco da história, está relacionando a história e está relacionando com o racismo e a dificuldade dos negros se inserirem no esporte também. Ela gosta muito de esporte, ela vai se apresentar e tudo mais. E minha amiga, obrigado, boa tarde, noite aí, e obrigado por você ter aceitado fazer esse bate-papo e a gente vai desembolando aí. Tá bom. Ô, Juliana, eu que agradeço o convite, né? Você sabe que você é uma pessoa que eu respeito muito como profissional, mas primeiro como pessoa, né? Eu falo que é um privilégio ter, né, e conhecer pessoas como você, assim, que têm uma capacidade de olhar para o outro, né? Poucas pessoas são capazes de olhar para o outro e olhar o outro e enxergar no outro aquilo que você não é e entender que o outro tem as suas dificuldades, as suas diferenças, mas também tem as suas, as suas vantagens, né? Os seus valores, e você é uma pessoa que é capaz de fazer isso. Não, Então, é obrigado. isso que eu admiro, né, em você aí enquanto pessoa, o senhor Juliano Tagliatti. Obrigado Então, pelo carinho, Mari. sempre muito, né? E eu falo isso para muita gente, assim, né? Do quanto que eu admiro você. Então, eu sou Marina do Nascimento Neves, né? Filha da Dona Maria Cabral e filha do seu Sebastião Neves, que infelizmente foi embora o ano passado. Estou aí com 48 anos de idade e já há 25 anos dentro de sala de aula, né? Enquanto professora de história. Eu tenho a minha formação original, né? A minha graduação é em história e eu formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tenho uma especialização em interdisciplinaridade do ensino fundamental, né? Fazendo relação entre os saberes escolares no ensino fundamental. Sou mestre em educação, né, na linha de formação de professores de ensino de história e história da África e cultura afro-brasileira. E estou tentando aí ver se eu consigo dar um fim no doutorado, não sei quando é que eu vou conseguir fazer isso, dar um fim no doutorado aí que está discutindo a questão das identidades das meninas negras no Brasil, né? Meninas mesmo, lidando com crianças e adolescentes, pensando nessa construção dessa identidade feminina negra, né? Desde da tenridade, assim, né? É, eu tenho o privilégio de ser formada dentro do ensino público, né? Eu estudei em escola pública, eu passei pela universidade pública, eu fiz a minha especialização, o meu mestrado na escola pública, e eu tenho um orgulho e eu defendo muito a escola pública. E ao me tornar professora de história, foi para a escola pública que eu fui, né? E o Colégio Futuro surgiu na minha vida assim como uma experiência, né, de escola particular, e que a gente sabe muito bem que tem muito mais uma escola particular com coração de escola pública, né? É o que Sim, a gente fala. É uma escola particular com coração de escola pública e que é o que me faz permanecer lá dentro. É, com relação à minha atuação relacionada à questão do negro, da negra, né, dos negres, né, pensando aí todo um universo LGBTI que é mais, né, eu já, desde muito cedo, né, eu comecei a, a discutir essas questões, assim, não é de uma questão de família, apesar de fazer parte de uma família negra,
mas eu tenho uma família muito colorida, né? Que tem pessoas que passam pela experiência do racismo e pessoas que não passam pela experiência do racismo por causa da cor da pele. Mas tive uma mãe que me incentivou muito a lutar por aquilo que eu era e de me colocar na sociedade, né? Porque ser uma menina negra no Brasil não é fácil. E a minha mãe, diante das minhas dificuldades, ela teve um acolhimento muito grande, me levou e me incentivou, né, a lutar pelos meus espaços. E aí foi nessa questão de lutar pelos meus espaços que eu me descobri não sozinha na sociedade brasileira, né? Então, no final da minha adolescência, aí com 18, 19 anos, o movimento negro surgiu na minha vida, né? E eu comecei a pensar e a olhar para essa sociedade brasileira com um olhar diferente. E entender que ser negro no Brasil é uma luta diária. É uma luta diária e é uma luta cansativa, que é o que as pessoas não entendem. A gente cansa, né? Ela é árdua, ela é cansativa, ela é dura, ela provoca adoecimento e falar disso é também algo complicado, porque a gente vive numa sociedade, Juliano, que é racista, estruturalmente racista, institucionalmente racista e que ninguém é racista, Uhum. né? Ninguém Assim, se vê como racista, né? Ninguém se vê como racista, ninguém como se se não entende como existisse. racista. Isso. E falar de racismo é como se a gente estivesse afrontando as pessoas, né? Sim. Então, eu falei assim, não me permitem nem falar sobre a questão, porque muitas vezes que a gente vai falar sobre a questão, a gente é imediatamente achincalhado. Fala que a gente está fazendo mimimi, né? Assim, que a gente quer privilégio, e aí por aí afora. Então, tudo isso cansa muito. Então, assim, falar disso é algo muito cansativo, mas é necessário. Então, quando eu recebi o seu convite, eu aceitei prontamente, né? Infelizmente, a gente não pôde. Tem aquela coisa dos encaixes de horários e dias, né? Mas eu acho extremamente necessário. E falar disso em relação ao esporte, então, né? É tão necessário quanto, principalmente nos últimos tempos, e que nós estamos vendo todas essas expressões racistas aí pelo mundo afora, e principalmente aqui dentro do Brasil, né? Em relação ao racismo aí em vários esportes, principalmente no futebol. Sim. Para quem não sabe, bem, primeiro vamos lá, eu quero te agradecer pelo carinho, dizer que a recíproca é muito verdadeira, te admiro demais em todos os sentidos. Não é de hoje que eu falo com o Ricardo que você é sensacional, por exemplo, mas não só com o Ricardo, você é muito fera. E, assim, por mais assim que a gente lute contra o racismo, vamos supor, eu aqui no caso, cara, por ser branco, eu não sei o que é o racismo. Já aconteceu de até outro dia, eu tenho trabalhado muito isso com os alunos do ensino fundamental, principalmente nas aulas online. Cara, ó, eu já fui parado para ser revistado, já me tiraram de loja, porque era um moleque magro que estava lá dentro e tal, mas isso não é um racismo. Eu nunca fui e não vou sofrer de racismo. Por mais que eu tente combater ou tente falar a respeito, eu preciso que uma pessoa que conheça muito mais sobre o assunto e que saiba lidar muito melhor com isso, não só porque estudou, mas também porque presencia e vivenciou isso. Então, assim, você era a pessoa perfeita para aqui. Eu te passei 2 vídeos que eu fiz falando Sim. sobre o racismo, beleza, eu estou ali falando, eu acho que eu tenho que fazer esse papel também, porque é meu papel, eu faço com prazer. E assim, e quando eu fiz, eu perdi seguidores quando o meu vídeo foi para o ar.
eu perdi gente que me seguia. Não sei, não importa, tudo bem, perdi, tudo, não tem problema nenhum. Eu vou continuar fazendo e trazendo aspectos que têm que ser abordados e que nós temos que botar o dedo e falar a respeito. Então, assim, também para quem não sabe, a Marina, ela é só a minha rival nos campos de futebol, porque ela é flamenguista, mas muito flamenguista. Eu vim aqui com a minha camisa, ó, do Flamengo, ó, tá aqui, meu E time. ia botar minha camisa do Vasco, eu falei, pô, mas se eu botar, ela se recusar a fazer o. Tô brincando, eu não ia fazer isso, não. Até porque o Vasco tem uma história muito bonita. Tem. O Vasco tem uma história linda e de luta contra o racismo, de luta contra o preconceito, e que pode parecer isso incrível, mas é um dos motivos que, desde criança, me fizeram ser Vasco. Quando eu soube disso, então, isso enfatizou mais algo que já estava muito enraizado dentro de mim. Então, eu tenho muito orgulho da história do meu time. O Vasco lutou para os negros jogarem, foi o primeiro clube brasileiro a ter o negro enquanto presidente. Os clubes rivais lá, o próprio Flamengo, que é um time de massa, um time do povo também, Fluminense, né, o Botafogo e na época o América se juntaram ali para tirar o Vasco, porque o Vasco não podia ter, na verdade é porque o Vasco tinha negro e pobre jogando, então eles não podiam encostar nos branquinhos que jogavam lá nesses clubes. E o presidente bateu o pé e tal. Outros times também aceitavam negros e pobres jogando. Só que o Vasco, ele lutou contra isso, ele rompeu o sistema. Então, puxando o saco um pouco aqui do meu time, mas é verdade também. E assim, a gente vai estar falando muito de futebol, porque a Marina adora futebol também, e tem muitos casos de racismo no futebol, né? A gente não precisa a gente pegar uma. Ela até pediu, Juliano, vamos tratar um pouco mais do Brasil. Eu falei, tá, vamos sim, porque a princípio era para a gente falar no mundo inteiro, mas é interessante a gente focar mais aqui no nosso país, até porque muitas vezes a gente vê vindo lá de fora, a gente vê e a gente precisa de movimentos mais sólidos e eficazes aqui, fazendo o trabalho, mesmo que seja de formiguinha, mas um trabalho de ação, um trabalho proativo, para poder ir conscientizando as gerações para que a gente possa ir diminuindo isso o máximo possível ao longo dos anos. E aí, é minha opinião, falei isso com a Marina antes, não vai acabar nunca o racismo, não vai acabar, mas a gente lutar sempre contra isso e a gente tentar mudar um pouco da institucionalização disso no país e da estrutura desse racismo no país. Então, assim, mesmo sendo branco igual uma cera, eu aqui eu tento fazer a minha parte em relação a isso, porque todos nós somos negros, na verdade. Não tem um brasileiro que não seja de verdade também negro. E é difícil, as pessoas não entendem isso. Elas não entendem isso. É. É... Então, vamos lá. Eu estou aí à sua disposição. A gente começa por onde? Falar de mais recente, você quer puxar algum caso mais antigo? Então, eu queria. Vamos, já que você tratou da questão do Vasco, vamos conversar então Vamos começar pelo futebol, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes elas não compreendem, né? Vamos falar um pouquinho de alguns conceitos. As pessoas às vezes não compreendem quando a gente fala que o Brasil tem um racismo estrutural. O que seria esse tal racismo estrutural? A estrutura a gente já compreende o termo, né? Que é aquilo que dá a base, aquilo que é o que alicerça, né? Então, o Brasil é um país que, mesmo a gente não pode negar que houve um processo de escravidão negra, né, no Brasil, que durou aí quase 380 anos. É muito tempo, né? Milhões de pessoas morreram no processo, bilhões de pessoas escravizadas.
E tanto pessoas que vieram do território africano sequestradas como, né, sequestradas para cá e que foram escravizadas aqui, quanto pessoas que nasceram aqui como escravas. Então, a gente não pode esquecer isso. E isso faz parte da nossa estrutura econômica. O Brasil foi construído em cima de uma estrutura econômica que matou num holocausto de milhões de pessoas. Então, assim, as pessoas colocam lá o holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Foi horroroso, foi horrível. Horrível. Aquilo é algo que a humanidade não pode repetir. Mas o holocausto judeu da Segunda Guerra não chegou nem na unha do que foi o holocausto da escravidão no Brasil e todo o território americano, né? Então, em número de pessoas mortas. E os judeus tiveram um reconhecimento do seu holocausto, de todo o genocídio provocado em relação a eles pela ONU, foi dado a eles um Estado. E à população negra brasileira, após a abolição, não foi dado nada. Nem a dignidade, através das leis, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, na primeira Constituição da República no Brasil, a gente tem a não permissão de negros na escola, não era permitido negros e leprosos, ou seja, a categoria é exatamente a mesma. Né? Você não tem acesso à terra, porque a lei de terras não permitia pessoas que não tinham renda e que não tinham estrutura para adquirir terra, ou seja, a pessoa liberta não tem acesso à terra. E não tinha leis trabalhistas que incluíssem essas pessoas, né? Após a escravidão. Então, isso é estrutura. A gente se criou em cima dessa estrutura. E aí veio um doido lá, um chamado Rui Barbosa, que ainda queimou a documentação da escravidão, achando que aquilo livraria o Brasil de uma mancha negra da escravidão. E isso fez com que muitos que vieram para o Brasil sequestrados de territórios africanos passaram a não saber nem de onde vieram, porque a documentação do tráfico negreiro foi queimada. Isso é que é estrutural. Além disso, a gente tem uma estruturação que é a seguinte. Durante muitos anos, a população negra, né, principalmente a população negra masculina, alguns se recusaram ao trabalho, porque trabalho era coisa de negro. Então, eu me recuso ao trabalho porque eu não quero ocupar esse papel que me dão, né? E aí nasce a expressão do negro vagabundo, do malandro do morro, né? Que não quer trabalho, só quer saber de ficar nas costas do governo ou nas costas da família. Isso é estruturante. A outra coisa é que mesmo durante o processo de república, mesmo depois das leis trabalhistas, mesmo após o governo, né, durante o governo de Getulista, que as leis trabalhistas foram inseridas, que as pessoas tiveram acesso à carteira assinada, a população negra brasileira continuou sendo a população mais pobre, a que ganhava menos e que fazia os piores trabalhos. E continuava sem acesso à escola, e continuava sem acesso a cursos técnicos, à universidade, a trabalhos dignos, a moradia digna, né? Então, isso é estruturante. Por isso que a gente fala que é um racismo estrutural. Ele é aquilo que dá a nossa base. E até hoje é assim. A maioria da população negra brasileira é a que tem a pior renda, é a que mora nos piores locais, é a que tem menor acesso à saúde, é a que tem menor acesso à educação, é a que tem menor acesso ao lazer e é a que tem menor acesso ao esporte, mesmo com todos os jogadores de futebol negro que se vê por aí. Mas como as pessoas acham que ocupando espaço lá no futebol tá bom, né? A coisa não é por aí. Então, a gente tem um racismo estrutural.
E esse racismo estrutural chegou, ele também tinha reflexo no esporte, né? E aí você falou do Vasco, eu vou trazer um outro time, que eu fiz lá uma pesquisa, na minha pesquisa, que o primeiro time brasileiro que aceitou jogadores negros dentro dele não foi o Vasco, foi o Ponte Preta, Uhum. Até né? porque a Ponte Preta é o time mais antigo em atividade no Brasil. Isso, mas não só a questão de ser o mais antigo, né, questão de Sim, sim. antiguidade, né, de tempo, mas foi o primeiro time que teve jogador negro, não só jogador negro, ele teve dirigentes negros, Uhum, né? sim. Uhum. Então, foi a Ponte Preta. Lá O no Rio de Janeiro, Bangu. não foi o Vasco, também foi o Bangu, né? Uhum. O Bangu foi o outro time que, inclusive, saiu quando formou lá a Liga de Futebol no Rio de Janeiro, né? Liga amadora de futebol, porque era proibido, né? Jogadores profissionais. O Bangu, quando colocaram lá a norma de que não poderia jogar pessoas de cor e profissionais, o Bangu saiu da liga de futebol. Ele largou os times, né, para lá. Ele se recusou a participar e foi jogar no que hoje seria o equivalente aí à série B, né, do Lá eles futebol. tinham duas ligas, né? Eles Uhum. tinham duas ligas. O Bangu saiu, o Vasco também saiu, e eles disputavam uma liga paralela à liga que Isso. disputava esses outros times. Uhum. Depois, com o tempo, por isso que eu coloquei lá sobre o Vasco. Apesar do Vasco não ter sido o único, o Vasco foi um dos que mais brigaram. E acabou que teve muita gente que passou a torcer para o Vasco. Então, É. ao longo do tempo, o Vasco tornou um time muito maior do que o Bangu, do que a Ponte Preta, e isso favoreceu aos dirigentes ali. Uhum. Depois, eles, sabendo disso, eles colocaram que o Vasco tinha que fazer o estádio de São Januário, porque senão ele não poderia jogar, sendo que É. eles estipularam várias coisas que, por exemplo, o Flamengo não tinha, o Botafogo não tinha, o Fluminense não tinha, e o Vasco foi fazer o estádio de São Januário. Na época, para se fazer, todo o cimento que vinha para cá era um cimento que era importado da Bélgica. E o Vasco, e eles proibiram a importação desse cimento para dificultar a construção do estádio. Uhum. E aí o Vasco, ele faz o quê? A torcida abraça o time, como tem abraçado agora novamente, apesar do time estar uma draga danada há muitos anos. Os É, nossos. não, o seu não, Mari. Pô, O meu eu não de tá lá tudo bem no das pernas, passado, não. né? Não. Eu não sou, o Flamengo mandou muito bem. E aí, galera, o Vasco ele conseguiu construir porque a torcida criou uma massa especial que foi São Januário. Tem um canto da torcida do Vasco que ele fala que lutou contra o seu racismo, que ele levantou São Januário. É muito legal. Isso é estrutural do Vasco, falando assim da Uhum. sociedade brasileira. Então é bacana o lance de ser estrutural num clube. Isso me orgulha muito, me orgulha bastante mesmo. Uhum. Diferentemente, por exemplo, outros clubes que a estrutura deles foi fundada em cima do contrário disso, né? Que Do não cabe contrário, aqui, sim. né? É. Mas e com o tempo e tudo mais. E aí você falando, aí você fica pensando assim, quando o futebol chegou aqui, muitos dizem que foi o Charles Miller, mas ele foi uma das pessoas que trouxeram bola para o Brasil. Ele é considerado o cara que trouxe a primeira bola, mas isso não pode ser comprovado e assinado embaixo, historicamente falando, porque todo mundo que era rico e que estudava na Inglaterra, que voltava para cá e que gostou do futebol, trouxe bola para cá. E, É. o, e a ideia do esporte era que o esporte fosse amador. Tanto é que, por exemplo, a educação física de 1900 a 1930 era uma educação física, nas escolas em geral, educação física higienista, porque estava começando um processo de urbanização no país, e a Uhum. educação física que era colocada nas escolas em geral era de você tem que saber lavar a mão e tal, vacina é importante, parece que a gente está 100 anos atrás, não é? Porque, cara, é a mesma coisa, pô, não É. evoluiu. E aí,
Ao passo que essas grandes escolas mais ricas, eles trabalhavam com o esporte ali e queriam manter o mundo deles fechadinho, bonitinho, esporte amador, isso aqui não é para pobre, isso aqui negro, então não pode nem passar na porta. E a ideia deles era essa. Aí, no Brasil, você pegou o futebol, e eu estou também, porque, como falei com a Marina, seria um bate-papo aqui. Quando o futebol brasileiro, a essência do futebol brasileiro é a essência dessa mistura de jogadores e do nego entrando de uma forma que não permitiu que ele entrasse, como qualquer semelhança com o que a gente tem até hoje não é mera coincidência, e ele tinha que se safar, criar jogadas e todo a ginga que ele trazia para pular de falta, de pancada, de soco, de pontapé, de facada, porque é assim que foi. E eles, pô, esse cara é muito bom. E é aquele negócio que a gente quer ganhar. Põe esse cara para jogar. E aí o futebol brasileiro foi ganhando uma identidade que vem se perdendo ao longo do tempo, até porque os espaços para se jogar bola nas ruas, eles diminuem a cada ano. A forma como é lidado o futebol aqui acabou sendo de uma maneira muito tecnicista e muito esquecendo a essência do nosso jogo. Então, mesmo sendo professor, eu estudo isso, a gente não pode esquecer a essência, aí fazendo uma relação do porquê que muitas vezes o jogo aqui é chato e o jogo na Europa está indo na contramão. Então, o que a gente tinha de bom, eles pegam aqui e a gente quer imitar o que eles não têm de bom. E assim, aqueles que são melhores vão lá para fora, de uma forma barata. Então, assim, o futebol é o retrato do Brasil. Se quiser, você estuda o Brasil estudando futebol. E eu tenho falado muito isso com as minhas aulas online, os meus alunos falam assim, nossa, eu não sabia que tinha tanta relação assim com a história. Eu falei, tem muita relação com a história, o esporte em si, que eu não fico só no futebol, só entre aspas, tem muita relação com a biologia, com a física, com a matemática. A educação física, puxando para o lado da minha disciplina, é muito rica. E o lado de ser online está me dando a oportunidade de mostrar aos meus alunos que não é só... você tem que pensar, você tem que entender por que aquilo acontece. Isso que eu falei isso com você aqui, eu também estou trabalhando com eles lá. Sim, então, assim, é por isso que a gente tem que ver essa questão da estrutura, né? As coisas estão relacionadas, assim, você não pode desvincular uma coisa da outra. Então, assim, não. Historicamente, você consegue observar qual é o papel da população negra brasileira dentro de vários espaços, inclusive dentro do esporte, né? Como subcategoria e subclasse mesmo, né? Por causa do processo histórico que o Brasil passou por ele. Então, você não consegue desvincular. Então, quando é que... por que o Vasco vai comprar uma briga para poder profissionalizar os profissionais negros que tinham dentro do clube, né? Porque era proibida a profissionalização. Por que era proibida a profissionalização? Porque os homens negros que jogavam futebol tinham que jogar futebol e trabalhar. Eles não eram ricos, eles não frequentavam o clube como os outros frequentavam. Porque quem frequentava os clubes eram pessoas ricas. Então, um clube de regata. Quem é que vai fazer regata, gente? Né? Clube de regata do Vasco, clube de regata do Flamengo. Quem é que vai fazer regata? É rico, é branco, classe média alta, sabe? Então, assim, se o cara quer jogar futebol, ele não pode ficar lá dentro do clube o tempo todo. Ele podia jogar futebol à noite ou no domingo, porque ele tinha que trabalhar a semana inteira. E aí, o que acontece? Tem que pagar um por fora para o cara, o tal do bicho, né? Tem que pagar um por fora para o cara poder ficar, treinar e jogar bola para o Vasco, né? Ou jogar bola para o Bangu, porque o Bangu também fazia muita coisa. Aliás, tinha uma troca entre os dois times, né? O Bangu vendia jogador para o Vasco, mas não era para vender, cara, porque o cara, ele era bom de bola, ele queria jogar futebol, mas ele só podia jogar futebol se alguém pagasse ele uma remuneração, né? Porque E senão tinha ele não gente que poderia... fiscalizava isso, né, Marina? Eles fiscalizavam.
faziam-nos. Aí, por exemplo, o seu Manuel lá, que era dono da padaria, que era um dos dirigentes do Vasco ali, tinha os negros que trabalhavam para ele lá e o pessoal ia ver se eles realmente estavam trabalhando ali. Estavam trabalhando lá, é. Aí eles botavam os caras a trabalhar algum tempinho para dizer que os caras estavam trabalhando, mas eles tiravam os caras dali para eles treinarem. Então, isso também foi muito feito. Eles tiveram que fazer esse tipo de coisa, porque o sistema era cruel nesse. Muito institucionalizado, assim. Isso estava na lei, né? Lei. Institucionalizado. Não pode haver profissionalismo e não podem haver pessoas de cor, né, que era o termo utilizado, jogando futebol no Brasil. E aí, o Flamengo, que é hoje o clube com a maior massa negra do Brasil, né, em relação à torcida, o Fluminense, o Botafogo, né, tudo contra. Não queremos. A gente vai tirar, vai expulsar o Vasco, porque o Vasco está preteando, enegrecendo o futebol e tirando do futebol o status de elite que tinha daquilo. Isso é a cara do Brasil. Sim. É a cara do Brasil enquanto história, né? Então, assim, você pode ocupar determinados espaços, mas outros não. Então, vamos pensar. Ter uma empregada doméstica negra, tudo bem. Mas o meu filho namorar uma negrinha, não. Entendeu? É isso, você passa por aí. É isso mesmo. Ter uma empregada negra, tudo bem. A negra ser a professora do meu filho na escola, não. Não é? Sim. Então, assim, e se hoje é assim, Juliano, imagina isso na década de 20, na década de 30, não dá nem para de 40. Você, Marina, acho que nem você consegue imaginar isso. Não consigo, infelizmente eu consigo, você Juliano. Não, porque é claro, porque sim. Eu, enquanto branco, se eu falar, e tal, lógico, cara, mas eu nunca vou sentir isso na pele. Não. Não existe isso, galera. Ó, quem está vendo, não existe o racismo reverso. Não existe isso. Tá? Não existe. O racismo é contra os negros. Por que não pode ter racismo reverso? Porque o racismo ele é bloqueador. Ele é impeditivo. É igual, vamos voltar lá para a regra do futebol, ele é o impedimento. Dessa linha você não passa. Você é aceito até aqui. E essa linha é só para o negro. Isso. E assim, as pessoas querem falar o contrário disso. Cara, forçar barra que... Gente, pelo amor de Deus, não vai existir nunca. Então, assim, você pode... Mas existem outros tipos de discriminação? Claro que existe. A gente não está dizendo que não. Sim. Tem discriminação quanto a pessoa ser pobre, tem discriminação quanto a ser homossexual, sim, a ser lésbica, a ser gorda, a ser deficiente físico, a ser, né, deficiente visual, né? A gente tem vários tipos de discriminação. E as pessoas sofrem com isso? Sofrem com isso. Claro que sofrem com isso. É dolorido? É dolorido. Agora, soma isso ao ser negro. Coloca um deficiente negro, um homossexual negro, né? uma mulher trans negra, um travesti negro, um deficiente visual negro. Coloca a negritude no meio desse elemento, você vai ver que a coisa vai para outro patamar. Exponencial. Né? Outro patamar. E isso, né? Então, assim, é porque a gente tem, dentro do racismo brasileiro, essa questão de ser algo que estrutura a nossa sociedade. Sim. Né? São elementos difíceis. As pessoas, né, são antes de qualquer coisa. Então, assim, eu falei para você todo o meu currículo aí na frente. Né? Foi a primeira coisa que eu fiz, foi falar o meu currículo.
eu não sou vista pelo meu currículo. Antes de qualquer coisa, vai vir a mulher negra. É isso que as pessoas veem quando elas olham para mim. Uhum. Quantas vezes você acha, Juliano, que em 25 anos na escola já me perguntaram se a professora de história ia chegar? Ah, Várias. deve ter acontecido muitas E vezes. ainda acontece. Imagino, E sim. ainda acontece. E eu não estou falando de algo que aconteceu há 10, 15 anos atrás, não. Estou falando de algo que aconteceu no ano passado. Uhum. Ainda acontece das pessoas, quando eu chego, né? As pessoas olharem para mim e perguntarem assim: você sabe que hora que a professora vai chegar? Entendeu? Sim. Se quando eu estava dando aula na universidade pública, e olha que eu fui professora substituta na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sofri racismo de gritante, assim, de aluno do curso de História da UFJF colocar a minha foto do meu currículo Lattes na cara daquele negócio, daquela propaganda daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele Uhum. recortou a minha foto do meu currículo Lattes, colocou na cara do Cris e colocou assim: todo mundo odeia didática. E mandou um e-mail para todo mundo da turma dele de história. Entendeu? O Aham, cara que mandou um doideira, e-mail. hein? E eu tô falando de nada, eu tô falando isso de 2009. Então, assim, a gente enfrenta elementos. Quando eu vejo alguém falando assim, um jogador de futebol passou por racismo dentro do clube, eu falei, tá, gente, isso aí é a sociedade que a gente vive. Não deveria acontecer, não deveria acontecer, mas não é novidade se você observa a sociedade que você está nela. Aí vira todo um movimento, vira todo, vai para a mídia, todo mundo fala que não é que tem que ser assim, acabou o assunto, vira a página, né? Sim. Quem sofre e quem passa por isso todos Continua os lá. dias, Não, continua lá. E a nada foi mídia vai falar outra coisa, né? Então, assim, vamos falar aí da questão do Neymar, por exemplo. O Marina, deixa Neymar. eu só encostar a porta aqui. Pessoal, Ah, ó, eu não vou nem editar isso aqui, não, que a minha cachorra abriu a porta aqui. Rapidinho. Eu acho. Beleza. então, Obrigado. assim, vamos falar da questão do Neymar, por exemplo. Vamos dar um salto, né, da década de 30 cá para o ano do século XXI. O Neymar é muito exemplo do que acontece aqui no Brasil. Pelo colorismo, porque o nosso racismo também ele é colorido. Quanto mais negra é a pele, Mais mais a sofre racismo. pessoa sofre com racismo. Então, tem pessoas que escapam da, da de não é do racismo, mas elas escapam de compreender que determinadas coisas que acontecem na vida dela é por questão do racismo. E o Neymar passou por várias outras situações de racismo que ele não identificou para ele. Então, por exemplo, lá quando jogaram a banana dentro do campo, quando ele estava na lateral, lá em 2016, lá, né, acho que 2016, 2013, coisa assim, ele não viu que a banana era para ele, porque ele não se via como negro, né? Sim. Quando ele passa pelo corredor, né, indo para o vestiário, e uma torcida inteira começa a fazer barulho de macaco, ele acha que é para os outros colegas dele, não para ele, porque a cor da pele dele, a cor do olho dele, as pessoas com quem ele anda, as moças com quem ele namora, o fato de ter um filho louro, não faz com que ele se identifique como um homem negro. Sim. Mas a partir do momento que o jogador, né, meteu o dedo na cara dele, chamou ele de monco, chamou ele de macaco, ele Uhum. entendeu. Aí foi o momento que ele entendeu que aquilo é para ele. Sim. Mas ele nunca se manifestou em relação a isso. Mas por que ele nunca se manifestou em relação a Porque isso? nunca se viu negro. Ele não, além de nunca se ver negro, a gente tem um mito no Brasil de que isso não existe. É, exatamente. E Só assim, existe lá só fora. existe, né, Marina? Como É, nunca vai deixar de existir. é. A gente acha que não é, que aqui no Brasil as pessoas são discriminadas pela pobreza,
que as pessoas são discriminadas por vários outros fatores, mas não pela questão da negritude. Mas se você tem uma sociedade com mais de 50% de pessoas que se autodeclaram negras e mais de 76% dessa população que se autodeclara negra é pobre e miserável, tem alguma coisa errada aí, uai. Se os nossos meninos precisam buscar no esporte uma forma de ascensão social e de ascensão econômica, e o futebol é um grande esporte para isso, e nisso a gente tem que aplaudir, né? É algo que tem que Marina, levar em consideração. Mesmo dentro do futebol, que as pessoas às vezes desconhecem, é que apenas 3% dos jogadores de futebol ganham mais de 3 salários mínimos aqui no Brasil. Sim. Então, assim, a pessoa que joga futebol, ela consegue jogar... Cara, é mais difícil ser um jogador de futebol profissional de um time grande ou de um time médio do que você ser médico, do que você ser... É muito mais difícil, muito concorrido. E, assim, o salário que essas pessoas ganham e o limitador, porque eles têm que deixar de estudar logo cedo, porque no Brasil não se vincula o estudo, o ensino ao esporte, diferentemente, assim, que a gente tem... Eu teço muitas críticas aos americanos. Eu gosto do esporte americano, mas sou um crítico aos americanos em muitas coisas. Mas eles relacionam isso. E lá tem um racismo violento, e lá eles têm muito mais um enfrentamento do que nós temos aqui. Apesar de que nos Estados Unidos os negros são a minoria, mas minoria mesmo. Sim. Tem muito menos negros nos Estados Unidos do que branco. É diferente do Brasil. No Brasil, nós temos mais negros no Brasil do que brancos, correto, Mari? Correto. A gente tem mais negros aqui. Lá não. Se eu não me engano, são em torno de 15% da população é negra. É um pouco mais do que isso, mas não chega a 40%, chega mais ou menos uns 30% da população dos Estados Unidos como população negra e concentrada em determinados estados, né? Sim, tem estados que é difícil, que chega a 5%, 10% da população. Então devo ter visto 15% em relação a algum lugar, mas eu sabia que era bem menor. Então, 30%, que é uma fatia pequena, se comparado assim, no geral. Então, assim, e aí você falou do Neymar, e aí eu vou também voltar lá no tempo. O futebol, é claro, o futebol é um local que você te permite ali dentro do campo a capacidade de se igualar ou ser superior ao outro dentro das capacidades que você tem. E isso é muito interessante no sentido em que aqui, querido, aqui vai estabelecer realmente quem vai ser melhor, diferente da tal meritocracia que querem impor, que na verdade não existe, né? Mas eu acho que aí é um outro papo. Para outro dia. Porque, né, Marina? É complicado. Quando a gente volta lá atrás, cara, eu estou falando bastante do Vasco, mas eu tenho vídeos muitos do Flamengo. Inclusive, a Marina até me cornetou quando eu elogiei o Domenech Torren. Agora ela está ficando louca. Mas, assim, o Barbosa, na Copa de 50, a gente não pode deixar de esquecer. O Barbosa sofreu com racismo violento. E ele sofreu. Aí, quantas vezes? Não, o goleiro, como é cargo de confiança, goleiro não pode ser negro. Olha o Barbosa. O Barbosa falou uma vez que a maior pena aqui no Brasil era de 30 anos e ele já estava 50 anos sofrendo com a pena. E ele foi escolhido como o culpado por ele ser negro e ele ser o goleiro. E, assim, no time do Uruguai também tinha negros. Tinha o Obdúlio Varela, o grande capitão uruguaio, que quando o profissionalismo chegou no Uruguai, ele se recusou, ele jogava no Nacional do Uruguai, e todo mundo tinha um uniforme com um patrocínio, e o uniforme dele, ele falava, não quero, e ele não jogava. E reza a lenda que quando o Brasil perdeu e ele saiu à rua, como negro que era, e se misturando as pessoas, uma outra época, 1950, não tinha nem televisão para ficar mostrando os jogos, ele se compadeceu da tristeza das pessoas ali e chorou com as pessoas. E ele falou que se ele soubesse que essas pessoas sentiriam tanto,
Ele preferia perder o jogo. Eu até me emociono, eu acho o esporte uma coisa incrível. Uhum. Então, assim, quando a gente vê através dos tempos quantos jogadores sofreram com isso e sofrem, a Mariana pegou o caso do Neymar, que é porque é recente, porque cabe dentro do exemplo que ela está dando dele, não se vê do entorno todo. E tem outra coisa também, Marina. As pessoas olham para o Neymar e falam assim: ah, não, Neymar, mas o Neymar não é negro. É isso, né? Isso, Tem. o negro, o branco, olha para o Neymar e fala assim: o Neymar não é negro. E quantas vezes também, Marina, tem aquele coisa assim: você viu? Ah, aquele moreno, aquele moreno. Uhum. As pessoas não entendem que isso também é uma forma de racismo, né? Sim. De colocar, de você colocar isso. É lógico, você não Uhum. vai colocar no termo como agora há pouco tempo aí um locutor gaúcho, né? O locutor famoso lá que falou do crioulo, o crioulo, não sei o quê, de uma forma pejorativa como é Pejorativo. colocado. E é diferente, é muito diferente isso. O Marinho também, Marinho. O Marinho do Santos agora, você Uhum. ficou sabendo do caso dele? Provavelmente sim, né? Uhum. Você Olá. viu? Você chegou a ouvir o que o locutor falou? Não, eu não cheguei, não. Eu não busquei muita informação não sobre a situação do Marinho. Não, foi assim, pô, é um negócio real mesmo. Assim, a gente sabe que não é, eu acho que é surreal, você sabe muito bem que não é surreal. E a Uhum. gente não, mas cara, o que ele falou, e o Marinho chorava de soluçar. Eu procurei ver, eu ouvi o que o cara falou, assim, Aham. deprimente, assim, é um negócio impublicável É. mesmo. E o Marinho chorava de soluçar, assim, cara, da dor. Cara, assim, eu não tenho como entender, eu entendo que ele está sentindo a dor, eu não consigo entender a dor dele. Por mais que eu me compadeça, por mais que eu lute contra isso, eu nunca Uhum. vou entender a dor desse cara. E o que é uma Não. dificuldade das pessoas, né? Mesmo os brancos que lutam também contra o racismo, às vezes a pessoa vira e fala assim: não, eu entendo o que ele está sentindo. Cara, não entende, eu não entendo o Não. que ele está sentindo. Eu não tenho como entender, a Marina consegue entender. Eu Uhum. não vou entender. Mas eu sei que ele está sentindo uma dor e, cara, a gente tem que te apoiar para você não sentir essa dor. O que a gente pode fazer? É por isso que a gente tem que botar o dedo na ferida e lutar contra. Não adianta não ser racista. Você tem que ser antirracista. É. Mas eu compreendo também, Juliano, que se não há uma reflexão histórica, social e política em torno da questão, ela também não avança. Então, por exemplo, nós, né, exemplo não, isso é real. Nós estamos aqui em pleno ano de 2020, falando sobre a questão do racismo, e a gente já buscou exemplos aí, né, vários, da questão da história do Brasil, e tem muita gente fazendo essa discussão política, tem muita gente fazendo essa discussão estrutural, tem muita gente fazendo pesquisa, né, em torno disso. A gente tem aí a BPN, né, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, que bate em cima da questão da questão do negro no Brasil e faz pesquisa em torno da questão do Brasil. A gente tem vários pesquisadores negros no Brasil, né? E mesmo assim há um silenciamento, há um incômodo em torno da questão. Então, se a gente for fazer uma comparação com a sociedade norte-americana, que eu falo que é muito complicado fazer uma comparação com lá, porque, assim, não que a luta pela questão do negro lá tenha acontecido antes da nossa, muito pelo contrário, né? A gente tem aí história do movimento negro que data da década de 10, né? A gente tem uma luta dentro do movimento negro muito grande, o movimento negro unificado aí fazendo cobranças ao Estado brasileiro por leis trabalhistas em relação ao negro na década de 30, né? Então, mas é um movimento silenciado, sempre foi um movimento silenciado, sempre foi um movimento que não ganhou o espaço midiático no Brasil, porque não se podia falar da questão.
Sim. Agora, nos Estados Unidos, a questão chegou na rua. O Uhum. movimento negro botou a cara na rua e apanhou por causa disso, né? O Martin Luther King, o Malcolm X foram assassinados, mas eles não são as únicas expressões negras dos Estados Unidos, né? Rosa Parks viveu aí até quase os 90 anos de idade, né? Aquela que foi lá e resolveu sentar e não dar lugar para um branco dentro do ônibus, e por causa dela é que o Martin Luther King assume um movimento, né, de expressão dentro dos Estados Unidos, por causa da questão do boicote aos ônibus. Então, assim, a gente tem várias expressões norte-americanas que são conhecidas no mundo inteiro por causa do embate, né, a questão do racismo, que lá também é um racismo estruturante, mas não é um racismo de cor. Por quê? Que eu falo que é um racismo de cor? Porque nos Estados Unidos, o simples fato de você ter uma pessoa negra na família te faz negro. Uhum. Então, as pessoas se identificam como negras e te identificam como negras. Aqui Uhum. no Brasil, a gente tem essa questão do colorismo, que eu estava falando antes, né? Você Eu dentro de tenho uma mesma eu família, tenho pessoas que parecido. passam... Oi? Eu tenho, na minha família, eu tenho Então, conhecido. mas aí a gente tem, dentro da mesma de uma família, muitas vezes pessoas que passam pela experiência do racismo e pessoas que não passam pela experiência do racismo, Uhum. né? E isso é muito mais difícil de combater, Uhum. muito mais difícil de Muito combater. mais, Por verdade. isso que não é uma questão do embate simplesmente pela questão do racismo em relação à cor. Ele tem que passar pelas políticas públicas, né? Ele tem que passar pela discussão do Estado, ele tem que passar pela questão do legislativo, ele tem que passar pela questão dos espaços criados para a atuação da população negra. Então, assim, o esporte é um desses espaços? É. O esporte é um desses espaços. A gente reconhece que a partir do esporte, seja ele o futebol, seja ele o basquete, seja ele o vôlei, né? Seja ele o esporte, o atletismo, como a corrida de rua, né? O salto à distância. Hoje, durante muitas décadas e até hoje no Brasil, são instituições ou até mesmo a iniciativa particular de pessoas que tiram muitas vezes as crianças negras da rua ou tira a criança negra, né, do espaço que vai levá-la para o tráfico de drogas, para a prostituição, né, de uma miséria desassistida, porque aqui a gente tem isso no Brasil, né, e leva para o caminho do esporte lá, mesmo que ela não vire um Neymar que ganhe milhões, ela vai ter um espaço onde ela Passo. vai se alimentar, onde ela vai ter reforço escolar, né? E ela vai praticar um esporte que vai dar a ela autoestima. Sim. Né? O esporte ele é um espaço de autoestima, mas ainda não se consegue no Brasil uma discussão como o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, de haver uma mobilização nacional em torno da questão do racismo. Uhum. A gente ainda não tem esse hábito de ligar uma coisa à outra, né? De associar que nossos meninos negros estão morrendo, assassinados na rua, pela mão do Estado, pela mão da falta do Estado, né? Pela mão do racismo, pela mão do racista. A gente tem hoje, Juliano, uma sociedade que morre mais de 5 mil meninos negros por ano. É um Então, absurdo. assim, por mais que a morte do George Floyd, né, o George Floyd, né? Floyd, né, obrigada por me corrigir, me comova, Claro, porque me comove, lógico. enquanto mulher negra, enquanto cidadã, me Do mundo, comove. sim. Eu sei que aqui no Brasil, enquanto George Floyd morreu, morreram mais 10 e ninguém viu. É, verdade, verdade. Entendeu? Infelizmente, até a gente leva isso para o lado do nosso esporte também. O nosso esporte, a nossa sociedade, ela está calcada muito na lei de Gerson, que é de levar vantagem em tudo. Uhum. Aqui a gente está muito calcado no
individualismo, não na individualidade. A individualidade é uma coisa legal, é algo que tem que ser explorado, entendido, porque assim a gente cresce quanto sociedade. Individualidade é entender o indivíduo melhor, conseguir chegar até ele, quanto melhor, até enquanto professor, nós conseguimos fazer isso, melhor nós vamos fazer o nosso trabalho lá na frente. Mas a nossa sociedade ela está muito calcada no individualismo, que é eu resolvo, eu faço e tal. Ah, eu me dei bem, o outro deixa o outro para lá. E isso a gente vê isso muito, por exemplo, dentro do jogo, quando um cara pega uma bola e sai driblando todo mundo, não passa para ninguém. E isso, cara, isso é reflexo disso daí. Ele foi sujeito, por mais que você fale com ele, ele foi ensinado, pô, não confia em ninguém. Porque quando você passa a bola, você está confiando, você está dizendo para a pessoa, pô, eu estou contigo, cara. Eu passo a bola e eu corro para receber, a gente está junto aqui, ó. Ó, eu te dei um passe e estou te apoiando. Vamos juntos. Muitas vezes o cara passa e fica parado, como faz você. Ou eu pego, saio driblando, não toco para ninguém, eu faço. O que é o que me incomoda muito no Neymar, quando ele sai driblando, quer resolver tudo. Ele apanha, toma porrada e faz um monte de coisa, alguém tem que virar e falar para ele, filho, confia nos outros. Os outros estão aqui para a gente jogar de forma associativa. E a gente não tem muito isso. Quando a gente fala do esporte, você falou aí, o atletismo, pô, Ademar Ferreira da Silva é uma das maiores lendas do esporte mundial. Mundial, é. Foi um cara que foi para a Finlândia, ele foi 2 vezes medalha de ouro olímpica. Ele foi para a Finlândia, ele ficou lá 3 meses, ele aprendeu a falar finlandês. Aí ele falava finlandês, ele falava inglês. Ele falava, porra, era um cara de uma sumidade, que é uma outra coisa também. Quando você vincula a inteligência, você também não vincula quem é negro e também não vincula quem é mulher. Eu fiz um vídeo falando de uma enxadrista que ela tem uma enxadrista negra que eu vou fazer um vídeo sobre ela, que ela é maravilhosa, a história dela. E eu falei muito isso, fala de inteligência, você fala do homem, o que é ridículo. Mas infelizmente assim que a sociedade vê. E quando você também fala do negro, por exemplo, você falou nos Estados Unidos, então me permite colocar aí. A NFL, o futebol americano, o quarterback é a posição de referência ali. Pela primeira vez, eles vão ter 14 quarterbacks negros dos 32 times, as 32 franquias da NFL. Era raríssimo um quarterback negro, porque não se permitia o cara ser um quarterback, que é o armador, que é o cara que pensa. Marina, eu, enquanto professor, não foram poucas as vezes que eu coloquei meninos negros no gol, porque eles eram melhores, eles mereciam ser os goleiros, que as pessoas chegaram para mim e falavam assim, mas goleiro preto? Você vai colocar um goleiro preto? Falei, o que isso tem a ver, cara? Não, que isso? O preto não enxerga bem de noite, e o preto não dá para você confiar nele, e não sei o quê. Aí você vai natação, você vê poucos atletas. Não, porque não dá para treinar o negro, porque o negro ele não vai se esforçar do jeito que tem que se esforçar, porque na natação aqui é diferente, nós vamos ter que se esforçar. Então. É lógico que há pessoas que lutam contra isso, como eu mesmo faço, mas há pessoas que estão nesse status quo há tanto tempo que eles acabam acreditando nisso. Um exemplo do Ângelo Assunção, um ginasta brasileiro, que, pô, o cara ganhou etapas de Copa do Mundo, o cara foi uma sumidade acima de outros, e ele, pô, cara, o dia mesmo que eu fiz o vídeo para você, eu falei, Assunção... O cara foi demitido, né? E o cara entra no ostracismo. Ninguém lembra desse cara. Aí assim, a gente vê os comentários, eu vi um dia um comentário que falou, não, mas a gente tem que entender que é o seguinte, ele já está com 23 anos, não é o fato dele ser negro, é que ninguém contrata mais ele. Não, hoje em dia a ginástica não é assim mais não. Não. Hoje os ginastas, e não só na ginástica, mas a longevidade nos esportes, por todo o estudo, ele é muito maior